O que importa é amar. Você já ouviu isso alguma vez? Essa ideia? Especialmente no universo cristão. Essa ideia, normalmente, ela é conjunta com alguns valores, com algumas noções que são potencialmente complicadas. É claro que, se eu utilizo essa expressão, o que importa é amar, num contexto correto, ela está completamente certa. Porque, de fato, como Cristo foi estipular, o amor é o princípio e a base de tudo, inclusive da lei, da obediência, da vida cristã. Só que quando eu utilizo essa frase a partir de valores, como Paulo vai colocar, com base em tradições humanas, por exemplo, que é mais comum, eu tenho alguns problemas. Aqui a gente já parte de uma ideia, que eu acho que eu já falei com vocês também aqui, de que uma expressão ela não tem um único sentido possível, né? Você pode usar as mesmas palavrinhas e aquilo significar uma coisa completamente diferente, com base no que você está falando. Não sei se vocês se lembram, eu acho que eu já trabalhei em algum momento isso com vocês. Lembra, Guga? Quando você fala, então, o que importa é amar, essa expressão pode estar correta, se o que você está tentando dizer é aquilo que a Bíblia apresenta. Ou pode estar extremamente equivocada, como mais popularmente é utilizado hoje em dia. E hoje em dia, quando alguém fala isso, o que a pessoa quer dizer muitas vezes? Ela está tentando te dizer o seguinte: o que importa é eu amar a Deus. Não tem essa de doutrina. Não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Deus, ele se importa com o meu coração. Não importa o que eu vivo ou não na minha vida prática. O que importa é eu demonstrar o amor. Eu tenho que pregar o amor para alguém. Não tenho que falar de doutrina. Eu tenho que apresentar o amor. Porque a doutrina, ela machuca. A doutrina, ela faz mal, ou algo do tipo. Não são as ideias que eu estou tentando te passar aqui. São as ideias que normalmente acompanham essa fala. O que importa é amar. E essas ideias que eu resumo aqui com vocês, retomo com vocês, essas noções que hoje são muito comuns, em que se traz a ideia de que Deus se importa com a sua aceitação interior. Deus não vai se importar com doutrina ou prática, que você não tem que pregar doutrina ou ensinar nada, você tem que falar apenas sobre o amor. Que você não precisa apresentar um estilo de vida para ninguém, apenas apresentar um Deus que ama. Que a lei de Deus ela foi cravada na cruz e você não precisa mais obedecê-la. Todas essas ideias, elas estão completamente equivocadas à luz do texto bíblico e trazem problemas grandes, profundos na realidade cristã daqueles que vivem uma vida nesse contexto. Eu quero convidar vocês então, e hoje o propósito é esse, né? A gente analisar essas ideias à luz da Bíblia. E vermos como a Bíblia ela mostra uma noção completamente diferente disso. De fato, o que importa é amar, desde que seja conforme aquilo que Deus estabeleceu mesmo. Esses problemas que nós temos, eu vou dizer para vocês que as pessoas normalmente confundem isso daí, ou trazem essa ideia equivocada, a partir de 3 potenciais problemas, ou de 3 bases ali equivocadas. Ou seja, alguém vai ter essa ideia, normalmente a partir de 3 possíveis problemas que nós vamos abordar hoje. O primeiro deles tem a ver com uma compreensão pessoal ou individual de quem Deus é e do que Ele quer. Então, quando eu falo, por exemplo, o que importa é amar, Deus se interessa com a minha aceitação interior, não com o que é externo. Deus se importa em demonstrar o amor por outro e não o que eu faço ou deixo de fazer. Quando a pessoa assume essas ideias, normalmente, ou ela está assumindo por uma incompreensão pautada por uma leitura que ela mesma fez, individualmente, pessoalmente, tirou do coração dela de quem Deus é e da sua vontade. Se não é isso, normalmente a pessoa ela vai trazer uma compreensão equivocada de textos bíblicos que falam de algo muito diferente do que ela está supondo ser. Então, ou é
uma compreensão pessoal e individual, completamente fora da Bíblia, de quem Deus é e do que Ele quer, ou é uma interpretação equivocada de alguns textos da Bíblia, ou, e esse é o mais comum talvez hoje, uma compreensão equivocada do que é amor na Bíblia, da noção de amor. Quando a pessoa ela segue por essas ideias, normalmente, ou ela acumula esses 3 pontos, ou ela vai por um desses 3 pontos. Eu quero abordar cada um deles com vocês hoje. Antes de nós entrarmos, de fato, ali nos textos bíblicos que vamos ler e estudar, entendendo já esse contexto geral, eu quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez e pedirmos a ajuda de Deus para compreender o que Ele revela em sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos agora com a Tua palavra em mãos e pedimos ao Senhor que nos ilumine para que possamos entender a Sua vontade. Por favor, esteja conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos então pensar nessa primeira ideia problemática aí. Quando eu vou falar o que importa é amar, e eu estou me baseando nessa noção de Deus ou da vontade dEle, com base nas minhas próprias ideias, normalmente eu caminho para um rumo bem problemático. Eu não sei se você já reparou, mas quanto mais o tempo passa, menos nós temos visto no mundo religioso, inclusive, uma atenção quanto a Bíblia ensina. Normalmente a pessoa fala o que ela acha que é certo e errado com base no que a intuição dela mostrou, com base no que ela aprendeu dos pais, com base no que ela sempre viveu. E ela normalmente, tanto para um perfil mais liberal ou mais conservador, ela normalmente vai te dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade ou mentira, com base nas leituras que ela faz individual e pessoalmente a respeito das coisas. E Deus também está nesse meio. Então, é muito comum, por exemplo, você olhar pessoas que argumentam isso, falando, não, Deus ele é amor, Deus ele ama. E aí, por incompreender a ideia de amor bíblica, chega a noções como, por exemplo, não, no fim das contas, Deus vai salvar todo mundo. Porque Ele não pode deixar alguém perecer, sofrer. Ah, Deus, Ele é assim, então, por isso e isso vai acontecer. Você é um servo de Deus, então tudo de bom vai acontecer na sua vida. Deus vai fazer você prosperar. As ideias que eu vou trazendo são ideias que eu tiro do meu coração, da minha percepção, e não daquilo que a Bíblia diz. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos uma coisa diferente. Olha lá comigo no livro de Romanos, abre lá, para a gente ver o que a Bíblia fala sobre como nós conhecemos a Deus, como nós podemos chegar até Ele, termos a noção do que Ele é e do que Ele quer de fato. Vamos para Romanos capítulo 1 primeiro, depois nós vamos ler um outro texto logo adiante. Aqui Paulo ele vai falar um pouco a respeito de como, ele está falando num contexto de salvação no geral, mas ele aproveita para explicar um pouco como nós conhecemos a Deus. Ele vai dizer, lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o seguinte, leia aí comigo, Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ideia é que a ira de Deus vai se revelar contra impiedade e perversão daqueles que prendem a verdade para praticar a injustiça. Olha o que ele continua dizendo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que você pode saber de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O primeiro ponto-chave é o que você pode conhecer de Deus, você conhece porque Deus te mostrou. Nós não temos capacidade de tirar do nosso coração quem Deus é. Deus é muito maior que nós. A ideia é que Deus se manifesta para você. E essa manifestação, ela acontece a partir de 2 possíveis meios, vamos dizer assim, meios gerais. Na teologia nós chamamos de revelação geral e revelação especial ou específica. Aqui ele comenta primeiro da revelação geral. O que ele vai dizer? Depois de falar que o que se pode saber de Deus é Deus quem te mostra. Ele vai dizer o seguinte no verso 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que ele vai dizer? Há elementos sobre Deus que você reconhece pelo que foi criado, por tudo que foi criado. É o que, como eu disse, na teologia se chama de revelação geral. Você olha para o céu, vê as estrelas, você olha para a sua mão, vê a complexidade disso, você olha para o mundo e você percebe os dois pontos que ele apresenta: o poder de Deus, sua existência e sua divindade, ou seja, ele é muito maior porque ele pôde criar tudo isso. Ele não coloca que você vai entender muito mais que isso. Porque embora eu possa olhar no meio aqui do mundo e ver que há um Deus, que ele é poderoso e que ele é de fato Deus, ou seja, ele é divino, e a natureza me mostra isso, a complexidade das coisas me mostra isso, eu não consigo entender muito além. E aqui se torna necessária a revelação especial ou específica que Paulo também fala. Mas vamos lá, para você não perder a linha de raciocínio. Qual que é a linha que a gente está seguindo? Quando eu vou propor que o que importa é amar, eu posso propor isso equivocadamente por ter uma compreensão errada acerca de quem Deus é e do que Ele quer. Porque eu vou dizer, Deus ele quer seu coração, Ele não se importa com o que você faz ou deixa de fazer, entende? Uma compreensão errada de quem Deus é ou do que Ele quer. Só que quando a gente olha para a Bíblia, as compreensões sobre quem Deus é, você não vai tirar de trás da sua orelha, você não vai tirar do que você aprendeu dos seus pais, você vai tirar daquilo que Deus te revela. Porque você só pode conhecer a Deus a partir da revelação dele, do que ele te mostra. E aí nós temos um primeiro tipo de revelação, Deus se revela por meio das coisas criadas. Aí você reconhece que há um Deus, que ele é Deus de fato, e ele é poderoso. Ok até aqui? Seguindo, o próprio Paulo, ainda no livro de Romanos, ele vai trazer um desdobramento além, né? Se você quiser conhecer mais a Deus, Romanos 10, ele vai dizer como que é o propósito, ou o processo disso. Como que acontece você conhecer algo além. Algo que te capacita ou te viabiliza a salvação. Lá em Romanos 10, ele vai trazer toda uma reflexão a respeito do processo salvífico, e ele termina o verso 13 dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele estabelece essa noção de salvação. Se você invocar o nome de Deus, você será salvo. Aí ele argumenta no verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A ideia que Paulo ele traz é a seguinte: você, por meio da natureza, das coisas criadas, você reconhece que há um Deus, que ele é poderoso. Não tem como, a não ser que você tenha barreiras ali éticas, morais já bem estabelecidas, olhar para essa complexidade e pressupor um acidente, uma explosão. A leitura lógica é que há um ser divino, muito poderoso que criou. A partir daí, contudo, se você quer conhecê-lo melhor, ao ponto de crer nele, Paulo ele vai dizer o seguinte, que só invoca aquele que crê, e só crê aquele que ouve falar dele. Em nenhum momento a ideia é aquele que sentiu que é isso ou aquilo, aquele que aprendeu desde sempre que era isso ou aquilo. Você conhece a Deus, os aspectos gerais pela criação, e os aspectos mais específicos por meio da sua palavra. Se isso não ficou claro para você, olha o verso 17, ainda de Romanos 10. E assim, Paulo diz, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
você não pode então dizer, Deus ele não se importa com isso, ou Deus se importa com aquilo, se não tiver expresso na palavra dele. Eu não tenho capacidade ou condições de dizer o que Deus quer ou deixa de querer, a não ser que ele tenha me dito. E como Deus me fala? Através da sua palavra. Conheço um pouco sobre Deus em aspectos gerais pela criação, mas especificamente através da palavra. Então, como eu disse para vocês, essa ideia de que Deus se importa só com o que está dentro do seu coração, não se importa com nada além, ou então, doutrina não, isso sim, porque Deus quer isso e não aquilo. Muitas das vezes, essas ideias estão pautadas numa leitura individual, pessoal que a pessoa tem de Deus. E que quase sempre está completamente equivocada. Porque o ser humano não tem condições nem de entender a totalidade do que Deus se revelou para nós. Quem dirá supor algo além disso? Até aqui tudo bem? Vamos então para o segundo ponto, que pode ser a raiz do problema, acumulada ao outro ou não, de você entender equivocadamente isso. Uma interpretação equivocada da palavra de Deus. De eu pegar textos que ou eu ignoro, ou eu suponho que foi assim, e eu interpreto equivocadamente. Alguns exemplos para você entender. E está errado, tá? O que eu vou falar agora, só o argumento que normalmente se tem. Porque Paulo fala que você não tem que se preocupar mais no que você faz ou deixa de fazer. Paulo fala que você está debaixo da graça e não da lei. Por isso, não tem mais essa de você fazer uma coisa ou outra. O que importa é amar. Não tem que obedecer, não tem essa de doutrina, né? Quer ver outra fala, e essa é mais comum ainda? Jesus, ele demonstrava amor. Ele não ficava apontando, tratando de problemas. A prática de Jesus, e está errado, só para deixar claro, é a fala que normalmente se tem, a prática de Jesus era de amar. Então Jesus amava a todos e pronto. Não sei se você já ouviu isso, mas é muito comum. E eu fico olhando assim e pensando, a pessoa que comenta isso, eu entendo, por exemplo, quem comenta isso sobre Paulo é uma incompreensão ou uma interpretação equivocada de alguns textos da Bíblia. Mas quem comenta sobre Cristo nunca leu o Evangelho. Porque não é possível você ler o Evangelho e considerar isso. E nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Primeiro vamos falar de Paulo, né? Como eu posso considerar que Paulo vai te dizer que não importa o que você faz, o que importa é amar, quando Paulo é o homem que vai dizer, por exemplo, olha lá Romanos comigo, Romanos mesmo. Olha Romanos capítulo 2, pouquinho antes do que nós estávamos lendo. Olha Paulo falando a respeito da lei de Deus, a partir do verso 12. Romanos 2, verso 12 em diante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Olha que ponto interessante Paulo está tratando. Até quem pecou sem ter um padrão legal, ele ainda vai perecer, vai morrer mesmo sem ter um parâmetro legal. Porque a ideia é que a lei ela existe você conhecendo ou não. Então ele fortalece essa noção de lei, mas ele continua. Olha como é que ele continua. Verso 12 ainda, né? E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E ele continua. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, por intuição, né, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Trocando em miúdos, né, vai trazer a ideia de que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, depois ele trabalha isso, e também a ideia de que há elementos de Deus no seu coração que você, por vezes, vai praticar o correto. Mas o ponto que Paulo está trazendo é, o verso 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A ideia é que a lei ela é forte, ela é importante. Continua comigo, ainda em Romanos. Olha o capítulo 6,
Eu já estudei esse texto algumas vezes com vocês aqui. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Romanos 6, verso 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Logo mais adiante, ele vai deixar bem claro, né, essa ideia, no verso 8, quando vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Se não ficou claro para você, olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aí a pessoa lê isso e fala, então não importa, você pode fazer o que você quiser, você está abaixo da graça, está tudo bem. Mas olha o verso 15, verso depois. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Como pode eu olhar para Paulo e supor que Paulo está dizendo que eu posso viver como for, quando há declarações, eu só pensei algumas, tão claras de Paulo dizendo, olha, há uma vida para você viver, um estilo de vida que é esperado de você que se entregou a Deus. E normalmente a pessoa vai argumentar ou por não conhecer os textos bíblicos, ou por interpretar equivocadamente alguns textos de Paulo. Porque Paulo sim vai te dizer que você não está debaixo da lei. Isso é uma verdade completa. Já que Paulo está justificando a ideia de que, desde que Cristo morreu e completou em si todas as ordenanças que indicavam a salvação, você não precisa mais praticar essa lei. A lei lá que mostrava o processo de salvação. Paulo ele trabalha de fato a ideia de que há todo um conjunto de leis que te apresentavam a salvação em Cristo Jesus, resume-se lá às ofertas do santuário, aos trabalhos feitos no templo, e que ele gasta todo o livro de Hebreus, quase todo o livro de Gálatas para explicar isso. E trazer a ideia muito clara de que você não é justificado perante a lei, ou com base na lei. Se isso não está claro para você, vamos só ler em Gálatas 2, para isso ficar bem claro. Depois, se você estiver meio perdido, eu vou retomar para você entender. Mas olha, Gálatas 2, um pouquinho depois de Romanos, ali no verso 16, Paulo ele diz muito claramente isso. Quando ele começa dizendo, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É evidente que Paulo trabalha essa ideia, de que a lei não tem poder para justificar, para te salvar. Ele trabalha a ideia de que a lei tinha um objetivo até Cristo, as leis lá das ofertas do santuário, e que quando você tem esse objetivo atingido, você não precisa mais dessas leis. E o livro de Hebreus, como eu disse, Gálatas atestam isso. Mas Paulo não vai propor ou supor que por você não estar debaixo da lei ou não ser salva por ela, que você vai viver de qualquer forma. Pelo contrário, ele disse nos textos que nós vimos. A lei ela tem um aspecto importante na vida do crente. E se não ficou claro para você, passa só 2 ou 3 páginas, mesmo em Gálatas, onde Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 13, o seguinte, Gálatas 5, 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Paulo está dizendo, você não precisa mais ficar ofertando sacrifícios, não precisa mais participar de festas, não precisa mais obedecer às leis do santuário. Vocês foram chamados a essa liberdade. Só que ele continua dizendo, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor.
E aqui ele já adianta um ponto que nós vamos tratar no final desse estudo, né? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é a ideia que Paulo está trazendo? Não vem com essa ideia de que você está livre, você não está abaixo à lei, para dizer que você vai dar ocasiões à obra da carne, da sua própria vontade. Isso não faz sentido. Quando eu olho, então, para os textos de Paulo, e aqui eu não teria condições de ler todos eles com vocês por conta do tempo, eu vejo claramente Paulo falando o seguinte: olha, você tem um estilo de vida a viver. Importa sim o que você faz ou deixa de fazer. Não porque o que você faz ou deixa de fazer tenha poder para te salvar, porque não tem. Mas esses elementos são elementos externos de alguém que teve uma vida operada por Cristo. E você precisa viver de forma diferente. É o mesmo Paulo que vai dizer, porque nós estamos baixo a graça de Deus, vamos pecar? De modo nenhum. É o mesmo Paulo que vai dizer, como posso pecar, eu que fui morto para o pecado. Essa ideia, então, de que a doutrina não importa, o que importa é amar, Deus se importa com o seu coração, e não está nem aí para o que está fora. Ela ignora essas noções que, quando bem estudadas e claramente alinhadas ali no texto bíblico, nós vemos que não trata desses pontos, não tem como tratar. Vamos resumindo até onde nós chegamos aqui para você não se perder. Essa ideia de que Deus, o que importa é amar, Deus se importa com o meu coração, não com o que eu faço ou deixo de fazer. Doutrina é ruim, o que nós temos que fazer é amar e pronto. Quando essa fala tem esse contexto, ela é equivocada. Essa equivocação, esse erro, pode ser resultado de uma má leitura a respeito de quem Deus é e do que Ele quer. Uma leitura que pode ser pautada pelo que eu acho de Deus, e nós já vimos na Bíblia que não é assim. O que podemos saber de Deus é Deus quem nos comunica, seja aspectos gerais pela natureza, ou em aspectos mais práticos, concretos e específicos, pela sua palavra. Também podemos ter essa leitura equivocada, em razão de interpretarmos equivocadamente alguns textos da Bíblia. Textos, por exemplo, como os de Paulo, que não vão trazer a ideia de que você pode viver como você bem entender, porque Deus se importa com o seu coração. Não. Textos, sim, que trazem a ideia de que você não está abaixo à lei. Textos, sim, que trazem a ideia de que as ofertas do santuário não têm mais razão para poder acontecer. Textos, sim, que apresentam que você não vai ser justificado pelo que você faz. Mas textos que continuamente te dizem que é esperado de você um estilo de vida condizente à fé que você professa. Aquilo que você diz que Deus operou no seu coração. Mas a fala mais estranha, como eu disse para vocês, é a fala de que Cristo tinha um ministério que, não, é apenas focado no amor, né? Um Jesus ali, paz e amor, que, nossa, maravilha, então vem cá, usa droga aqui comigo, se prostitui aqui do meu lado e está tudo bem, fica aqui. Porque quando a gente vai para os evangelhos, aí como eu disse, eu só posso supor que quem assume esse tipo de fala, nunca leu os evangelhos. Porque quando eu olho para os evangelhos, não é isso que eu consigo encontrar. Eu consigo sim encontrar um Jesus que acolhe qualquer pessoa. Eu consigo sim encontrar um Jesus que não importa o que você esteja fazendo, Ele vai deixar você se aproximar dele, Ele vai querer que você se aproxime dele. Mas um Jesus que Ele se importa sim com o que você faz ou deixa de fazer na sua vida. E é importante para a gente poder ir alinhando, né, nossa compreensão a respeito da vontade de Deus aqui. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver um exemplo clássico, o da mulher adúltera, João capítulo 8. Exemplos aqui da vida de Jesus. João capítulo 8 traz aquela história bem famosa, bem conhecida de uma mulher que é apanhada em adultério e é levada até Cristo para ser julgada.
A partir do verso 1 diz, né, que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. De madrugada ele volta para o templo e todo o povo vai ter com ele para aprender de Jesus. Os escribas e fariseus nesse momento trazem à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Nós já vemos que há um processo equivocado aqui, porque o homem não está junto, né? E não tem como uma pessoa adulterar sozinha. Eles trazem essa mulher e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, dizem a Jesus: Mestre, olha que falsos, né? Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você pode ler quantas vezes você quiser, na versão que você quiser, até no grego, e você não vai ver Jesus falando: ah, não tem essa mais não, pode adulterar, está tudo bem. Isso mais não importa, eu já cheguei aqui, está tudo bem, não tem mais essa de lei. O que importa é o coração dela, ela é crente, está tudo bem. Jesus não vai falar isso. Jesus, ele combate aqui nas falas dele, essa postura hipócrita, equivocada daqueles líderes que estão levando para tentar Jesus, aquela mulher. E ele vai dizer o seguinte: olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus não fala, não, ela está certa e está tudo bem, deixa ela aqui. Jesus sequer fala, não, está errado o que Moisés escreveu. Jesus, ele chama a atenção para a hipocrisia e o erro da fala deles, da postura deles. E nesse momento eles se afastam. Nesse momento, acusados pela própria consciência, o verso 9 diz, eles vão se retirando um por um e só fica a mulher e Jesus. E aí você fala, não, mas agora Jesus fala, né, tá tudo bem, então, você estava certa e tal. Não, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher diz: ninguém, Senhor. E aqui Jesus demonstra a sua graça. Eu também não te condeno. Só que como é que ele conclui a fala? Vai e não peques mais. Havia pecado na atitude daquela mulher. A graça é aquilo que te mostra a condenação que você mereceria, mas Jesus a retira de você. Mas Jesus não fala para aquela mulher: não, fica aqui, está tudo bem, não vou te condenar, pode ir lá, adultera o quanto você quiser. A ideia é: vai e não repete mais. Essa atitude de Cristo, que também é a atitude esperada da igreja, né, de acolher todo mundo. Você quer vir, vem cá, fica aqui com a gente. Mas nunca de demonstrar a ideia de que não, está tudo bem você ficar como você quiser, não está. Essa atitude, ela é comum em todas as ações de Jesus. O Evangelho está cheio dessa ideia, de um Jesus que demonstra acolhimento, mas que também apresenta mudanças de vida. Não tem essa não, o que importa é o seu coração, então. Quer ver um exemplo disso? Outro exemplo? Vamos ler alguns textos, para você não pensar que eu só estou falando aqui das minhas ideias, né? Lucas 5, o livro anterior. Aqui nós temos um momento bem interessante, que também é descrito em Mateus e em Marcos. Lá em Lucas 5, no verso 29. A Bíblia diz que Levi Mateus, né? Um dos apóstolos, antigo cobrador de impostos. No verso 29 de Lucas 5, ele deu um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos, cobradores de impostos, né, e outros estavam com eles à mesa. E Jesus está lá. Então, de fato, Jesus acolhe todos. Não tem um sequer que Jesus não deixe que se aproxime dele. Não importa o quão ruim seja, não importa o mal que pratique. Jesus deixa que eles fiquem por perto. E aí, nesse momento, os fariseus e seus escribas murmuram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E aí, volta a dizer, você pode ler na versão que você quiser. Jesus não vai falar: ah não, porque o que importa é o coração. Ah não, eles estão certos, está tudo bem, para de perseguir os meninos. Não importa a doutrina, o que importa é eles estarem perto de mim. O que Jesus ele responde para eles? Verso 31. Os sãos, os bem de saúde, né, não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus vai trazer a ideia: eles estão doentes, eles estão com problemas.
E eu não vim para chamar justos, e sim pecadores, a quê? Ao arrependimento. Percebe? A postura de Cristo em todo o Evangelho é: vim aqui, não importa o que você faz ou deixa de fazer, se aproxime de mim. Mas há sim uma mudança a ser praticada. O que faz ou deixa de fazer importa. Não para uma salvação, não para, enfim, ser bonzinho, mas porque Cristo opera isso em nós. Vamos ver mais um exemplo. Quero ler alguns com vocês ainda. Lucas capítulo 19. Bem conhecida história de Zaqueu. Se lembra dela? O baixinho Zaqueu, como é popularmente conhecido, né? Em Lucas 19, a partir do verso 1, diz que Jesus estava entrando em Jericó e atravessando a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, outro publicano, né, agora um líder deles, e um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser baixinho. Então, correndo adiante, um homem rico, de posses, sobe em uma árvore para ver Jesus. Chega nesse momento, o que Jesus faz? Ele olha para um pecador e ele pede que aquele pecador se aproxime dele, porque Jesus faz isso. Ele traz para perto todos, acolhe todo mundo. Ele vai dizer para Zaqueu no verso 5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu Jesus com muita alegria. Então Jesus não virou e falou, Zaqueu, olha, se você é pecador, resolve seus problemas, depois eu vou estar com você. Não, vem cá, eu vou estar na sua casa, eu vou estar com você. Mas durante o processo, enquanto Jesus está com ele, mesmo diante das críticas, né, dizendo que ele se hospeda junto com o pecador, você vê um processo de restauração, porque no verso 8, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Vai restituir muito mais do que a lei, inclusive, ordenava. E aí é só nesse momento que Jesus vai dizer para ele, hoje houve salvação nesta casa, pois que também você é um filho de Abraão. A salvação não acontece pelo fato de Jesus estar na casa dele, comendo com ele, estando com ele. A salvação acontece quando ele reconhece o que significa estar perto de Jesus e ele muda de vida. Você não vê um Jesus que julga, que maltrata aqueles que são pecadores, professa os pecadores, abertamente pecadores. De fato, Jesus não faz assim. Mas você nunca vê um Jesus que simplesmente fala, o que importa é amar. Está tudo bem. Isso, passa a mão assim, está tudo bem. Continua aqui pertinho de mim, que isso que é o que importa. Não tem isso. Vamos ler mais alguns textos. Quero ler alguns, e não são todos, mas ler alguns para isso ficar muito claro para você. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 8, verso 4. Para você ver o quanto Jesus ele leva tão a sério essa ideia, a ponto de lá em Mateus 8, verso 4, depois de Jesus curar um leproso, ele orientar o leproso a cumprir até mesmo o ritual da lei cerimonial, ou melhor, da lei sanitária da época. Depois que Jesus cura ele, o que ele fala no verso 4 de Mateus 8? Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mesmo uma questão de uma lei sanitária, de um rito e etc., Jesus fala, vai lá e faz. A postura de Cristo quanto à ideia de uma lei ou de uma prática de doutrina, ela é muito diferente dessa noção, o que importa é amar e está tudo bem. Muito diferente. Jesus, ele teve uma postura muito séria a respeito da prática, da vida cristã. Muito séria. Vamos ver alguns exemplos. Mateus 19, pouco mais adiante, conhece a história do jovem rico? Bem conhecida? Mateus 19, a partir do verso 16, diz que alguém se aproxima de Jesus e vai perguntar, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus estranha a pergunta e fala, o que você está me perguntando acerca do que é bom? Só tem um que é bom,
Deus não está inferindo. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Isso parece muito lógico para Jesus. Você já é um judeu, já é servo de Deus, você já conhece sobre vida eterna, vive igual crente. E ele, inclusive, vai listar, porque ele pergunta quais, Jesus vai listar mandamentos da lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. É Jesus falando para poder fazer coisa certa. Esse homem vai falar para Jesus, né, tudo isso eu tenho observado que me falta ainda. E aí é o ponto que é interessante. Diferente do que se fala, Jesus ele não pega a lei ou a prática cristã e reduz a coração, a amor. Jesus ele até torna a prática religiosa mais séria e mais difícil do que a lei estipulava. Visando, lógico, o objetivo de alcançar o coração. Olha o que Jesus ele fala. Se você quer ser perfeito, então está completo, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. E você vai ter algo no céu. Aí o homem sai todo triste, etc. Se isso não fica claro, que Jesus ele tem essa atitude para com todos, né? Olha Mateus também, capítulo 23. Pouco mais adiante. Jesus ensinando seus discípulos, falando às multidões. Olha o que ele orienta. Vê se parece esse Jesus paz e amor, que não, o que importa é o coração, não importa o que você faz ou deixa de fazer. Olha, verso 2 de Mateus 23. Na cadeira de Moisés, um símbolo de autoridade, né, de liderança do povo, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Faz tudo o que eles estão dizendo para vocês. Guardem tudo o que eles estão dizendo para vocês. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E aí Jesus vai dar vai brigar um monte com eles, com os escribas e fariseus, por conta da hipocrisia deles. Vamos ver mais um texto? Não quero te cansar, mas eu quero que você veja que isso está amplamente baseado na Bíblia. Mateus capítulo 5. Vamos lá. E estamos chegando ao fim já do nosso estudo, fique tranquilo. Lá em Mateus 5, nós temos o Sermão do Monte, né? O início teológico do ministério de Cristo. E já no início ele vai dizer, a partir do verso 17, o seguinte. O que está lá? Não penseis que vim revogar, abolir, apagar a lei ou os profetas. Aqui ele está falando da primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da lei, ou os profetas, o restante. Só tinha Antigo Testamento na época, né? Não vim para apagar isso tudo, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, até que o mundo acabe, nenhum pedacinho da lei vai deixar de existir até que tudo se cumpra. E aí, aqui Jesus está falando da Bíblia como um todo, né, dos blocos de livros. Mas depois ele deixa claro sobre práticas, né? Olha o verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui vem a chave do que Jesus ele vai ensinar, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram exímios observadores da lei. Mas é claro que Jesus vai falar, não é a questão da observância da lei pela lei, é você entender a essência e querer viver isso mesmo. Porque, de fato, como eu disse, você entender de forma completa, de fato, o que importa é amar e, de fato, o que importa é o que está no coração. Mas se você fala isso dizendo, então não importa nada além disso, aí está bem errado. E se isso não ficar claro para você, olha o restante do discurso de Cristo. Vê se parece essa descrição de um Jesus que fala, não importa mais o que você faz, o que importa é me aceitar e me amar, ou amar o outro, e etc. Olha o restante do discurso de Cristo. Verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. E aí, nesse viés, você esperaria que Jesus falasse, mas agora não importa mais, e tal, tá tudo bem. Só que Jesus ele fala, pelo contrário, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão
já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar idiota estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai deixar essa oferta lá e primeiro vai se reconciliar com seu irmão. Olha o próximo, verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí você vai falar, não, mas Jesus se importa com... O que importa é amar, né? É o sentimento interno. Então não importa o que você faz. Jesus vai falar, não, mas não importa mais. O que Jesus ele diz? Eu, porém, vos digo, no verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus continua, verso 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, e por aí vai. Verso 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ouviste o que foi dito no verso 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E aí, normalmente, vão até argumentar, Jesus está mostrando que a lei não pode ser cumprida. E, de fato, não pode. Paulo deixa claro que ninguém consegue cumprir a totalidade da lei. Mas Jesus não apresenta nessa argumentação. Leia o texto. Jesus fala, se você chamar seu irmão de tolo, no sentido assim, de querer brigar, insultar ele, vai queimar no inferno. Jesus está falando forte, firme essa ideia. Ele não está falando só assim, não, é só para mostrar que não dá para cumprir. Ao contrário do que por vezes argumenta, e como eu falei, só pode ser sem leitura do Evangelho. De que o que importa é o coração e Jesus não se importa com nada além, Jesus ele torna ainda mais profunda a aplicação da lei, ainda mais séria. Vamos ver só mais um exemplo disso, para poder ficar bem claro. Contexto de casamento, né? Capítulo 19 de Mateus. O último exemplo que eu quero ler para vocês. Lá em Mateus 19, Jesus é questionado sobre o divórcio. Alguns escribas e fariseus, alguns fariseus só, né, no verso 3, vão perguntar para ele, experimentando ele, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus vai falar, vocês não leram o que o Criador fez desde o princípio, quando os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí eles vão olhar e vão falar, mas por que então Moisés ordenou que pudesse dar carta de divórcio? Aí Jesus vai falar, não era assim, não era o princípio, não era a ideia. Mas por conta da dureza do coração de vocês, Deus deixou isso acontecer. Eu, porém, vos digo, verso 9, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. A fala de Cristo é tão forte que os seus discípulos vão olhar para ele, no verso 10, e vão falar, olha, se essa é a condição, se eu só posso repudiar se for adultério, ou seja, só posso me divorciar se for por adultério, então, assim, é melhor não casar. Aí Jesus vai falar, pois é, nem todos estão aptos para entender o que vocês entenderam. E realmente, tem gente que é melhor não casar se não entender isso. Aí você olha para essa descrição e fala, não importa nada a lei. O que importa é o coração, é o sentimento. Não dá para você pensar em um Jesus que é assim, não no Evangelho. Jesus é aquele que acolhe todos, e como servos dele, não tem ninguém, principalmente nós, que somos tão pecadores como qualquer um outro, não tem ninguém que não deva ser acolhido por nós. Não importa o tamanho do pecado socialmente, né? Qualquer um que quiser se aproximar de Deus, ou quiser conhecer Ele, nós temos a obrigação de acolher, de amar, de cuidar, de não ficar condenando, não ficar batendo, não ficar maltratando, é obrigação nossa. Como Jesus fez. Mas não a postura de que, não, está tudo bem, porque Deus se importa só com o seu coração.
é a imitação do que Cristo faz de acolher, mas mostrar com amor e cuidado que, olha, há um caminho a se viver, que Deus espera de você, que é o propósito do cristão. E eu quero terminar, eu já extrapolei o tempo, apenas mostrando para vocês a ideia de que, mesmo a noção de amor, que por vezes se baseiam para dizer o que importa é amar, é muito equivocada. Porque normalmente vão se basear na ideia de que o amor, né, ou seria aquele amor romântico, todo bobo, de fazer o bem e tudo mais e tal, e dar presentes e etc. Ou a ideia de um amor permissivo. Aquele amor que não, está tudo bem, então, olha, eu amo minha esposa, então não tem problema se ela me xingar, se ela fizer isso ou isso comigo, eu amo minha esposa, não tem problema se ele me bater, se ele for rude comigo, se isso e isso. E a Bíblia não apresenta essa noção de amor, ao ponto de amor ser uma característica atribuída a Deus. Deus é amor. O que amor representa, e Cristo orienta os seus discípulos, né, a falar isso, como eu vos amei, vocês têm que se amar, é aquele amor de Cristo. Como é que é o amor de Cristo? Um amor que se entrega pelo outro, um amor que perdoa, misericordioso, gracioso, mas um amor que também corrige. Um amor que realmente olha assim com todo cuidado e carinho, ou quando ele vê hipocrisia, Jesus não vai com tanto cuidado e carinho, né? Jesus é mais bruto com hipocrisia, mas aí Jesus consegue ler isso, né, e não nós. Mas Jesus não deixa de corrigir ninguém, porque a ideia de um amor permissivo, que não está tudo bem, não é a noção bíblica de amor. Não é. Quero só ler um texto nesse sentido para você, para a gente poder conseguir seguir, né? Romanos, capítulo 13. Um texto de Paulo. E aí a gente já conclui. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ver a partir do verso 8, onde Paulo vai dizer o seguinte, olha: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha a ideia. O amor, ele se traduz a um aspecto concreto, a uma prática de obediência a Deus. Pois isto, ele vai dizer, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando Jesus, né? Jesus falou que todos os mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É por isso que, como eu disse, se você entender a razão correta e falar que realmente o que importa é amar, você está certo até. Mas é a ideia de um amor bíblico, o amor que Deus espera de você. Que o que importa de fato é amar Deus sobre todas as coisas, acima de você, da sua vontade. Amar ao teu próximo e assim obedecer a toda a lei de Deus, a vontade dele. Ajudando, cuidando, se entregando e por aí vai. E no verso 10 ele conclui dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas é cumprimento da lei, é doutrina, é vida prática. Não é só o que importa é amar e pronto. Consegue entender isso? Só para eu fazer um fechamento e a gente terminar aqui nosso estudo, vou ler 2 textos com vocês e a gente concluir. Mas eu acho que você entendeu bem até agora, né? Um texto de Hebreus, vai lá comigo para Hebreus, quase no final da sua Bíblia. Textos fortes. 2 textos de Paulo. Paulo que é dito, né, como se, não, Paulo vai falar que o que importa é você viver como for. Hebreus 10, a partir do verso 26. Olha que discurso forte que Paulo ele traz. Provavelmente Paulo, né? Entendemos pela tradição que é Paulo. Mas o que o profeta faz? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26. Como eu disse, olha a profundidade disso daqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que quer dizer? Se eu entender assim, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Então eu entendo que está errado, mas não importa, vou fazer. Ideia de rebelião, sabe? Não estou nem aí porque Deus quer, vou fazer o que for e está tudo bem. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele vai falar, se já é uma pena forte quem desobedece simplesmente a lei, aqueles que estão baixo a lei, nós que estamos baixo a graça do sacrifício do sangue de Cristo, quão maior punição haverá para aqueles que entenderam bem, entenderam essa noção da relação à verdade, da relação com Deus, e vivem deliberadamente em pecado. É sério que a gente lê esse texto e você vai supor a ideia de que pode viver como for, está tudo bem, o que importa é o coração? Último texto, Timóteo, pouco antes ali. Paulo orientando um jovem pastor. 2 Timóteo, capítulo 4. Mais para o fim da vida de Paulo. O que Paulo orienta para esse jovem pastor? A partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que quer dizer? Timóteo, eu peço que você considere isso. Perante Deus, perante o reino dele. Prega a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda misericórdia, com toda longanimidade e com toda doutrina. Qual que é a ideia? Aqui ele está falando para um líder religioso. Paulo ele explica que quando você está falando para alguém que não é crente já, a abordagem é outra. É uma abordagem que você vai conforme a pessoa quer, vai mais calmo, não é o ponto. O ponto que eu estou falando é já de gente crente, que vem com a ideia equivocada de que o que importa é amar, por exemplo. Paulo ele orienta o seguinte, Timóteo, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Não faz de qualquer forma, faz com toda misericórdia, toda bondade e com base em doutrina. Há uma doutrina a ser ensinada. Fica claro nos ensinos de Cristo, nos ensinos de Paulo. Faz isso. Por quê? Olha o verso 3 e vê se você consegue identificar isso na nossa realidade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias vontades, próprias cobiças, como que sentindo coceira aos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo orienta Timóteo a pregar, a insistir, falar com toda bondade e doutrina, porque chegaria um tempo, e é muito claro isso hoje, em que as pessoas vão querer muito mais se atentar a ideias de mestres que saciam a própria vontade, do que a sã, a profunda doutrina, a boa doutrina, pregada na palavra. E aí, por que a ideia de nós estudarmos, né, esses temas? Sendo esse o primeiro, né, a noção de que Deus se importa com o coração, que importa é amar. É entender que essas doutrinas que só satisfazem a vontade, porque é muito mais tranquilo, convenhamos, é mais fácil você ter 30 pessoas dispostas a entender a ideia de salvação e se entregar a Deus, sacrificando o próprio eu, vivendo em conformidade com a vontade de Deus, ou você aproximar 30 pessoas e falar, o que importa é você dizer que aceitou Jesus. Aí vive como você quiser. É mais fácil você seguir uma doutrina que te ensina qual dos dois caminhos. O problema é que a outra doutrina te leva à perdição, à destruição dessa vida e depois da eternidade.
Por isso que ao estudarmos isso, eu te convido a refletir, em primeiro lugar, se você namora ou namorou com essa ideia de que o que importa é o coração, o que importa é amar, no sentido equivocado da expressão. Repreende isso em nome de Jesus. Não vem de Deus. Não tem base na Bíblia. Se você tem essa ideia, ou já ouviu, Jesus ele só amava, acolhia todo mundo e pronto. Jesus não se importava com doutrina, a doutrina machuca, o que importa é isso. E realmente há doutrina que machuca, aquela doutrina equivocada, fora da Bíblia. Há de fato. A gente está falando da doutrina sã, bíblica. Se você tem essa ideia ou já teve, repreende isso. E aí o processo se você ouvir algum outro crente, filho de Deus, ajuda ele no processo também. Quem não é ainda crente, aí é outra história. Paulo fala uma outra abordagem, que não é o ponto que a gente está tentando tratar. Até porque eu considero que se você está participando dessa classe, você já está buscando se aproximar de Deus. Mas não se deixe enredar com essas filosofias equivocadas. De fato, Deus quer o seu coração. A salvação vai ser por meio da aceitação da graça de Cristo. Não há o que você possa fazer para te justificar perante Deus. Mas Deus espera que você viva uma vida em santidade ao lado dele, praticando conforme as suas forças a vontade dele, em submissão ao Deus dos céus.